Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa sexta-feira as leituras falam pra gente, contemplamos o sinal da multiplicação dos pães. O pão multiplicado por Jesus é sinal de um outro pão, o da vida eterna, que só se alcança com solidariedade, partilha e comunhão. Então a primeira leitura está em Atos capítulo 5, versículo 34 a 42. Atos capítulo 5, versículo 34 a 42. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levantassem para fora os discípulos, e disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o galileu, por dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, a primeira leitura, dos Atos dos Apóstolos, em um contexto de perseguição aos apóstolos, levanta-se a voz sensata de Gamaliel, que propõe ao sinédrio um discernimento. Se a atividade exercida pelos apóstolos não for de Deus, será destruída. Caso contrário, não será possível eliminá-la. Causa-nos admiração, já no final do texto, o contentamento dos apóstolos pelas injúrias recebidas por causa de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é propulsora da atividade missionária e apostólica. Então, que nós possamos também, sempre anunciar a boa nova de Cristo a todos, anunciar a todos que Cristo ressuscitou. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 6, versículo 1 a 15. João capítulo 6, versículo 1 a 15. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai aceitar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos que estavam assentados, e igualmente também 2 peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam:
Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se, ele só, para o monte. Então, no Evangelho de João, a multiplicação dos pães é um dos poucos textos que possui paralelos com os sinóticos. Para esse evangelista, ela é resultado da multidão que via os sinais que ele operava em favor das pessoas. O pão multiplicado é para Jesus e para nós sinal de um outro pão, o da vida eterna, que só se alcança com a solidariedade, partilha e comunhão. Então, a conclusão da narrativa é o despertar da fé e a manifestação da glória de Jesus às pessoas que viram a realização do milagre. Então, que nós também possamos ter atitudes de fraternidade, né, de partilha e de comunhão. Que a gente possa, né, realmente sempre cada vez mais termos atitudes, né, de solidariedade, de partilha e de comunhão para com todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todo sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.